Nesse exercício, pede-se que se determine as tensões desconhecidas do circuito, que são V1 e V2. Novamente, esse é um exemplo de exercício muito simples, que nem exigiria o equacionamento, mas que os alunos muitas vezes se confundem. Então, na verdade, eu vou apresentar a solução mais intuitiva desse circuito e depois eu faço o equacionamento das malhas, né? Então, veja, a gente tem aqui um ramo cuja tensão é 5 volts, né? Então, se a diferença de potencial entre esse ponto 1 e esse ponto 2 é de 5 volts, ela também vale para o lado de cá do circuito. Logo, automaticamente eu sei o valor de V1. V1 é igual a 5 volts. Aqui, nesse ramo do meio, eu também vou ter que ter uma diferença de potencial de 5 volts. Mas já me foi dado que daqui até esse ponto intermediário, que eu vou chamar de 3, a diferença de potencial é de 2 volts. Logo, para que seja possível uma diferença de potencial de 5 volts entre os pontos 1 e 2, o V2 ele deve ser 3 volts, porque ambos os bipolos aqui estão em série com o mesmo sentido de polaridade, portanto, eles vão se somar. 2 volts mais V2 tem que resultar em 5 volts, portanto, V2 igual a 3 volts, certo? Então, essa seria uma análise mais intuitiva e mais direta do circuito. Mas vamos equacionar o circuito e aí, no caso, faz sentido utilizarmos a lei de Kirchhoff das tensões, porque estamos interessados aí em encontrar as tensões das malhas, certo? Então, eu vou chamar isso aqui a malha à esquerda de malha 1, a malha à direita de malha 2, e vou colocar também um sentido de corrente aqui. Então, vou estabelecer esse sentido e esse sentido de percurso, tá? Equacionando a malha 1, nós temos que menos V1 mais V2 mais 2 igual a 0. Equacionando a malha 2, nós temos que mais 5 menos 2 menos V2 igual a 0. Então, de 2, eu já consigo obter que V2 igual a 3 volts, certo? Substituindo o resultado V2 encontrado, né? Na equação 1, eu vou ter que menos V1 mais 3 mais 2 igual a 0, logo V1 igual a 5 volts, certo? Então, como esperado, né, obtemos aqui os mesmos valores que eu mencionei numa análise mais rápida e intuitiva.